Olha para quem está do teu lado e diga assim: tema da mensagem. Né? Diga mais forte agora: tema da mensagem. O plano, diga comigo, o plano perfeito. A Bíblia vai dizer que por um homem entrou o pecado, mas por um outro homem veio a salvação. A gente vai lembrar de Adão e a gente vai lembrar de Jesus. A gente vai lembrar de alguém que foi colocado no jardim e a gente vai lembrar daquele que veio do trono. Por um homem foi dado um plano e para ele foi dado no jardim tudo aquilo que foi feito pelo Senhor. Mas por esse homem, o primeiro Adão, veio o pecado. E eu começo a falar de um plano que Deus tinha desde o Velho Testamento. E a gente vai chegar no Novo Testamento, como a gente já está falando sobre o livro de Romanos. Houve um plano perfeito e esse plano contava com homens. O plano de Deus era constituir tudo através de Adão e Eva, e através desses dois que pudessem frutificar, crescer dentro de um jardim. Mas dentro do jardim, esse homem chamado Adão, que significa homem formado na terra, ou da terra. E algumas versões vai dizer que era uma terra vermelha, feito do pó da terra. Algumas versões vão dizer pó vermelho e outros vão dizer do pó da terra. Esse homem que foi feito no livro de Gênesis capítulo 3, eu vou pedir o Gabriel para me ajudar hoje, porque eu vou em muitos versículos, Gabriel. Gênesis capítulo 3, versículo, deixa eu te dar aqui o 17. Gênesis 3, versículo 17, eu vou aqui pelo apoio do Gabriel. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então a Bíblia vai dizer que através de Adão, que foi o homem que Deus fez, perfeito, vai dizer que do pó da terra o Senhor o tirou, do sopro o Senhor deu vida, e agora Adão vai ouvir a sua mulher, e a mulher come do fruto. A Bíblia vai condenar praticamente o homem, e não a mulher. Condena a mulher sim, porque ela está junto com Adão no paraíso. Mas toda a culpa que foi dada naquele jardim do Éden foi sobre o homem. Porque a Bíblia vai dizer que Deus deu para o homem, dentro do jardim do Éden, o poder de governar. Só que ele não governou bem, liberando algo que não era para acontecer dentro do jardim do Éden. Ele come do fruto e ele, mesmo assim, comendo do fruto, coloca a culpa na mulher. Porque foi a mulher que tu me deste. Foi a mulher que tu colocou no paraíso. E a Bíblia diz que esse homem que é feito do pó da terra vermelha, ele peca e ele sai da presença do Senhor. O Senhor tira Adão do paraíso e fala: agora tu vai comer do suor do teu rosto, agora as dores de parto serão multiplicadas e você vai ter que viver fora do jardim que eu preparei para você. Pois bem, o plano perfeito para Adão não deu certo. O plano que foi colocado para Adão não aconteceu. O propósito que era a partir de Adão deu tudo errado. Vindo assim depois algumas dificuldades e problemas sobre a vida de Adão, que aconteceu o primeiro homicídio da Bíblia. Os seus filhos, os filhos de Adão, fazem o primeiro homicídio da Bíblia. E Caim mata Abel. Mas eu vou sair de Adão e vou para o plano de Noé, que está em Gênesis capítulo 9, Gabriel, versículos 20 até o 25. Gênesis 9, do 20 até o 25. E diz assim a palavra do Senhor: e começou Manoé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, um pé de uva. Versículo 21. E bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda. Nas versões originais vai dizer que ele tirou a sua roupa, ele estava nu. E no versículo 22 ele viu Cã. Na verdade, aqui na versão está Cão, mas é Cã, no original, o pai de Canaã, a nudez do seu pai.
e fê-lo saber a ambos seus irmãos no lado de fora. Vai dizer agora que Cã, um dos filhos de Noé, vai dizer para os seus irmãos o que o seu pai fez. Versículo 23, então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, vergonha do pai, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos estavam virados de maneira que não viram a nudez do seu pai. 24, e o 24 vai dizer: e despertou Noé do seu vinho, e soube o que o seu filho menor lhe fizera. E o versículo 25, é o último, vai dizer o seguinte: e disse: maldito seja Canaã. O pai dá uma palavra maldita para o seu filho: servo dos servos seja os seus irmãos. O projeto com Noé é até bonitinho. Noé constrói uma arca, passa 120 anos construindo aquela arca, passa betume pelo lado de fora para que a água não entrasse, faz uma porta, e nessa porta em que entram os animais existe uma fechadura interna e não externa. A Bíblia vai dizer que Noé constitui a sua família, e só quem é salvo daquele lugar é Noé, sua esposa, seus filhos e as suas noras. Eles entram na arca junto com os animais, e no meio daquela viagem duram ali 40 dias, e depois de 150 dias as águas abaixam, ele lança o corvo, ele lança a pomba, e descobre que aqueles animais voadores, aqueles pássaros, não voltam. Então, sinal que tinha terra para pisar. Noé sai de dentro daquele navio, daquela arca, ele pisa lá fora, e ele tem consigo uma vinha, que é um pé de uva, e aquele pé de uva deve ter crescido naqueles dias, e ele deve ter preparado o vinho. Ele se embebeda, ele começa a praticar coisas que não são normais para um senhor, para um homem que foi chamado por Deus para começar uma nova genealogia em toda a terra. E agora acontece algo terrível: ele bebe, escandaliza os seus filhos, e ele descobre, depois de estar bem, estar sóbrio, ele descobre que o seu filho chamado Cã, ele vai falar do mal que o seu pai fez. E o seu pai, naquele momento de raiva, chamado Noé, vira para Cã e fala: maldito seja a tua geração, maldito seja os filhos dos teus filhos, e os teus filhos serão servos dos teus irmãos. Então a Bíblia vai dizer que Noé peca, ele traz uma vergonha para sua família. O plano que foi declarado para Noé não dá certo, e Noé escandaliza a sua casa. Pois bem, o plano perfeito com Noé também não dá certo. Só que agora a Bíblia vai chamar Abraão, o pai das nações, o pai de multidões de nações. Gênesis capítulo 12, versículos de 11 até o 13. Gênesis 12, 11 ao 13. Coloca na tela o versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 12, versículo 11. Coloca o 11 para mim aí, vê se consegue aí. 11, isso. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Saraí, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. Versículo 12. E será que quando os egípcios te virem, dirão: esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. Versículo 13, último. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. Essa história é terrível. Vai dizer a Bíblia que Abraão tem a sua esposa, ele vai para a terra dos egípcios, e ele que é chamado o pai das nações, ele que teria mais tarde o filho Isaque, ele que vai subir ao monte do Senhor, ele que vai ouvir a voz do anjo, ele que vai ser tocado pelo Senhor, ele tem uma falha, e essa falha, ela vai pegar Abraão em toda a sua trajetória. Ele vai para uma cidade dos egípcios, e ele não pode falar que aquela mulher era sua mulher, porque ela era muito formosa, e ela serviria como mulher de Faraó. O negócio é tão forte, irmãos, que às vezes a gente não entende dos propósitos que Deus tem, que Faraó olha para aquela mulher e fala: rapaz, essa mulher não é tua irmã, essa mulher é tua esposa, e se eu tocar na sua esposa,
o teu Deus vai me condenar. Caramba! O temor de Faraó era tão grande naquilo que Deus fazia através ali de toda a Bíblia, de todo o local que ele está, de todo aquele Egito, que Faraó vai descobrir que a mulher de Abraão, ela não é irmã, ela é esposa. Essa mentira vai causar algumas coisas em Abraão. E também acontece no livro de Gênesis 16. Vai lá, Gabriel, Gênesis 16, versículo 4. Olha o que diz aí, mais uma história de Abraão. O 4 vai dizer: e ele possuiu Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. A Bíblia vai dizer que o projeto de Deus com Abraão é que ele seria pai de nações. E o grande problema, igual a Saul, foi ansioso para resolver as coisas. A Bíblia vai dizer que Abraão quer antecipar o que Deus já tinha prometido para um propósito. E a Bíblia vai dizer que se ele não podia ter filho com a sua esposa Saraí, ele vai ter um relacionamento com a sua empregada chamada Agar. E quando ele tem esse relacionamento, nasce ali a pior nação de Israel a partir de Ismael. O que não era para acontecer, aconteceu. Por quê? Por causa da desobediência. Então os projetos para um plano perfeito através de Abraão não acontecem. Por quê? Porque Abraão, ele faz e ele projeta uma mentira. Mentira, como diz por aí, tem perna curta. A Bíblia vai dizer que o pai da mentira é o diabo. Ele projeta algo, ele encontra coisas e ele tenta deturpar o que Deus deu para ele, e ele sai com a sua empregada, tem um filho chamado Ismael, que é o primeiro filho, e depois a sua esposa despreza a Agar. E aquela mulher que trabalhava dentro da casa de Abraão, ela é expulsa da sua casa. O pecado muitas vezes faz isso, irmãos. A desobediência não deixa com que os planos de Deus sejam perfeitos em nós. Você vê uma criança quando acaba de nascer, e você vê lá hoje em dia nas ultras da vida, existe a ultra 3D, tem a ultra, tem vários nomes, e vai dizer que quando eles fazem a ultra, eles conseguem perceber tudo que tem em uma criança. Então é preciso ter um aparelho que vai mais profundo no entendimento de um ser, que através de uma capa, de uma pele, de carne, de um couro de um homem, de uma mulher, na verdade, consegue ver uma criança e fala assim: é menino, é menina, ele tem um defeito, não tem defeito, está perfeito, o peso da criança está perfeito. Mas a Bíblia vai dizer que Abraão antecipa algo que Deus não deu para ele. Então Abraão não fez completamente parte do plano perfeito. Vamos para Isaac, capítulo 27 de Gênesis, capítulo 27, versículo 1. Olha o que diz aí no capítulo 27, versículo 1 de Gênesis. Olha o que diz aí, coloca na tela, meu filho. Aleluia. Versículo 1. E aconteceu que, como Isaac envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho. E ele lhe disse: eis-me aqui. Nós vamos até o versículo 4. E ele lhe disse: já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, aleluia, a tua aljava, o teu arco, e sai a campo, e apanha para mim alguma caça, e faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo para que eu coma, e para que a minha alma te abençoe antes que morra. Versículo 5. E Rebeca escutou tudo quanto Isaque falava ao seu filho Esaú, e foi-se Esaú ao campo para apanhar caça que havia
de trazer. Mas no versículo 35 de Gênesis 27, e ele disse: veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. A Bíblia vai dizer que Isaac, que é chamado aquele que sorri, o filho da alegria, que o pai que não podia ter filho, a mãe não poderia ser mãe, e diz que aquele filho da alegria, ele tem 2 filhos, Jacó e Esaú. Na direção correta é Esaú e Jacó, porque primeiro nasceu Esaú. Esaú era o filho da primogenitura. Esaú era o primeiro filho. Então a posse pós Isaac vai ser totalmente de Esaú. Mas a mãe Rebeca, por trás da parede, por trás da porta, ouve que Esaú vai sair para uma caça, para trazer um guisado, uma comida boa para o seu pai, porque Isaac já era velho, e Isaac vai morrer com 180 anos, e a Bíblia vai dizer que Isaac estava cego. A conivência de Isaac para poder abençoar Esaú, ele precisava perceber Esaú, mas Rebeca finge que o filho Jacó, ele coloca uma capa de carneiro ou de ovelha e vai até a presença do pai, simbolizando que é Esaú. Aquilo que era para ser bênção, trouxe maldição. E a Bíblia vai dizer que o nome Jacó, ele é um homem usurpador. Ele é um cara que que roubou com sutileza, com leveza, com delicadeza, a primogenitura do seu irmão. Aí começa a existir os problemas. O que era para ser um plano perfeito, começa a dar errado. A Bíblia vai dizer que nesses irmãos gêmeos, as coisas começam a dar errado. E o que era para ser irmãos, a Bíblia vai dizer que Esaú começa a caçar Jacó. Jacó é perseguido pelo seu irmão, abandonado pelos pais, saiu de casa e ele vai fazer aquilo que é o pior diante de Deus. Pois bem, com Isaac, a genealogia não deu certo. Então o plano perfeito não iria acontecer. Mas aí depois de Isaac vem Jacó. Jacó chamado suplantador, enganador, o que faz com que as pessoas tenham derrota, o que gosta de humilhar, que segura pelo calcanhar do seu irmão. É aquela pessoa que deseja sempre aquilo que não é dela, sempre quer tomar aquilo que é dos outros, sem nenhum esforço. Ele quer ser o que Deus nunca chamou para ser. Mas a Bíblia é tão poderosa que para todos esses homens que puderam fazer a obra de Deus ser perfeita, Deus sempre deu uma oportunidade. E o nome Jacó, Deus faz o nome dele se transformar em Israel. Primeiro eu vou abrir em Gênesis 32, versículo 24. Gênesis 32, versículos 24 e 25. Está na tela aí, ó. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. Versículo 25. 25 agora, vai lá. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou na juntura, ou no joelho da sua coxa, na união da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Mas aí a gente vai para Gênesis 35, versículo 10, é onde eu falei da mudança do nome. Versículo 10: e disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas a Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel, aquele que é igual a Deus. Para todo plano perfeito, Deus transformou pessoas. Abraão foi o pai das nações, amém. Isaac plantou tudo na sua mesma terra, amém. A Bíblia vai dizer que Jacó, o suplantador, o enganador,
Tinha tudo para dar errado? Tinha, mas o plano perfeito não permaneceu em Jacó. Mas aí eu vou pular Josué e eu vou entrar em Moisés. Êxodo capítulo 2, versículo 12. Êxodo 2, versículo 12 e versículo 13. Vai dizer assim: e olhou um ao outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou ao egípcio e escondeu na areia. Versículo 13: e tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 homens hebreus contendiam, e disse a um injusto: por que feres ao teu próximo? Só até aí. A palavra vai dizer que começa Moisés, aquele que é tirado das águas, aquele que foi tirado de um lugar de sequidão, e o Senhor diz que ele sai de uma terra onde tudo tinha para dar errado, é colocado nas águas, e essa água traz um propósito para Moisés. Moisés passa 40 anos na casa da sua ama, filha de Faraó. Quando era para ser morto, Moisés tem vida. Quando Moisés era para ter o plano perfeito, Moisés sai da casa de sua ama, sai da casa da filha de Faraó e vai para a terra dos egípcios. Ele encontra alguns prisioneiros hebreus sendo feridos por os egípcios, e ele pega um daqueles egípcios e mata aquele homem. Então o plano perfeito com Moisés tinha tudo para dar certo, mas não dá, porque Moisés mata um homem. Moisés segue a sua vida, abre o mar vermelho. Moisés é tirado no meio daquela terra egípcia. Ele parte para o deserto, carrega o povo, carrega a criança, carrega adulto, carrega jovem, carrega as mulheres, carrega os guerreiros e vai para o outro lado do mar vermelho. Depois do lado do mar vermelho começa a acontecer os problemas. Moisés vai ter um encontro com Deus, vai subir um monte, vai orar ao Senhor 40 dias e 40 noites. Quando desce, o povo está perdido. Arão, seu irmão, perde a direção do povo. E tudo que era para dar certo em Moisés e Arão começa a dar errado. O povo começa a praticar tudo que é errado. E depois daquele deserto, Moisés falece. O negócio é tão forte, irmãos, que o corpo de Moisés não ficou à vista dos homens. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer que o Senhor esconde o corpo de Moisés. E Satanás tenta roubar o seu corpo e não consegue. Então o cuidado de Deus com Moisés é retirado naquele momento ali a sua vida, e ele é levado ao Senhor.